Aquele inverno desceu sobre a cidade de Greystone como uma sentença silenciosa. A neve caía implacavelmente, cobrindo os telhados, engolindo as estradas e borrando a linha entre a humanidade e o silêncio. Mas o frio mais cortante não vinha do vento. Vinha dos olhos de quem ali vivia. Olhos que julgavam sem falar, sem razão. Em uma pequena loja de conveniência no coração da cidade, Isabelle Merlo trabalhava em silêncio, suas mãos se movendo rapidamente pelas prateleiras, acostumada com o cheiro de farinha, madeira úmida e licor envelhecido. Ela era a única filha de Elias Merlo, um homem rígido e viúvo. O povo da cidade frequentemente olhava para Isabelle com uma mistura de pena e desconfiança, simplesmente porque ela trabalhava em um espaço que outros consideravam inadequado para uma dama. Em uma tarde cinza, enquanto a cidade fechava suas portas mais cedo, em antecipação a uma tempestade, Isabelle ouviu uma risada zombeteira atrás dela. A voz de um homem cortou o frio. Senhorita Merlo, não exatamente o tipo de pessoa que você levaria para conhecer sua mãe. A risada seguiu, baixa e cortante como estilhaços de gelo. Ela deixou o saco de farinha no balcão, enrolou seu cachecol e saiu sem dizer uma palavra. A tempestade acabara de começar. A neve açoitou seu rosto. O vento puxava seu casaco como dedos gananciosos, mas Isabelle não parou. Ela só queria correr para longe dos sussurros, dos olhares e da dor dentro de si. Ela se afastou para a floresta, lágrimas borrando sua visão, os pés afundando na neve profunda. Um passo errado, o chão sob ela se abriu. Um estalo seco, então silêncio. Ela caiu. Quando recobrou os sentidos, o frio já havia se instalado em seus ossos. Sua visão estava turva. Ela gritou uma vez, duas vezes. Depois ficou quieta. Do outro lado da floresta, Nathan Hale ouviu. Antigo designer de interiores renomado, Nathan abandonara o mundo após perder sua esposa em um incêndio. Agora ele vivia sozinho em uma cabana de pedra, escondida no meio das árvores, longe do julgamento da sociedade e longe da dor que nunca o deixara. Mas aquele grito, fraco, desesperado, cortou o vento como um fio de propósito. Pegando uma lanterna de tempestade e se enrolando em um grosso casaco de lã, Nathan saiu para a nevasca. Nathan caminhou pela neve espessa, o brilho de sua lanterna como uma estrela doente, tremendo na tempestade. Ele encontrou Isabelle em um alçapão de branco, meio enterrada, lábios pálidos, respiração tão fraca que mal sussurrava a vida. Sem dizer uma palavra, ele a levantou, apertando-a contra seu peito, protegendo-a do vento com seu corpo. Sua cabana não estava longe, uma modesta casa de pedra e madeira com o fogo ainda estalando na lareira. Ele a deitou perto das chamas, a envolveu com cobertores, ferveu água e gentilmente derramou chá de ervas quente em seus lábios. Ele não dormiu. Passou a noite inteira ao lado dela, segurando sua mão como se fosse um fio frágil que a ancorasse à vida. Quando Isabelle abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu não foi o frio, foi o calor. Calor suave, seco, persistente, tocando sua pele como um toque de manhã suave. O ambiente estava silencioso, ausente de vozes, mas não de presença. Nathan estava perto do fogo, de costas, como se lhe concedesse o espaço para respirar, sem expectativa. "Agora você está segura", disse ele, sua voz baixa, rouca e estranha. "Esta é minha cabana." Isabelle assentiu levemente. Não eram necessárias palavras. O silêncio entre eles já carregava todas as perguntas, todas as respostas. Na manhã seguinte, quando a tempestade acalmou, Nathan preparou sua trenó para levá-la de volta. A jornada foi silenciosa, mas quando os portões de Greystone ficaram à vista, o primeiro olhar a encontrar o deles foi o de Dona Clarice, feroz, frio e acompanhado de um sorriso fechado de julgamento. O boato se espalhou como fogo em pergaminho seco. A senhorita Marilo passou a noite na cabana de um viúvo.
Quando Isabelle entrou na loja, seu pai já estava lá, pálido, mandíbula cerrada, olhos inexpressivos. Nenhuma pergunta, nenhum conforto, apenas uma sentença. Vamos fazer o que precisa ser feito para consertar isso. O ar dentro da loja estava espesso como cinzas. Isabelle ficou de frente para seu pai, ainda tremendo de frio, embora o olhar dele a cortasse mais fundo que a neve que se agarrava aos seus ombros. Você percebe, disse Elias Merlo, sua voz curta e fria, que uma única noite é suficiente para apagar seu nome dos registros da honra. Isabelle não disse nada. Ela apertou o xale mais forte, os olhos fixos no piso de azulejos desgastado. Dizem que você passou a noite na cabana de um viúvo, continuou ele. Ninguém se importa com a verdade. Eles só querem uma história que valha a pena repetir. Eu não me importo. Não importa. O que importa é que eles já acreditam nisso. Ele exalou então, seco, quebradiço, como alguém lamentando uma perda que nunca poderia ser recuperada. Se você ainda quer viver em Greystone, você deve se casar com ele. Nathan Hale. Logo depois, Nathan foi chamado. Ele ficou na porta alto, silencioso, inexpressivo. Nenhum cumprimento foi trocado. Elias se virou para ele e perguntou: Você está disposto a se casar com minha filha? Nathan olhou para Isabelle. Ela não implorou. Ela não negou. Ela apenas ofereceu um olhar firme, contendo o colapso. Se ela concordar, disse Nathan lentamente, eu não recusarei. Isabelle quis reagir, gritar, chorar, dizer não, mas tudo ficou preso em sua garganta. Anos vivendo sob o peso das expectativas a haviam ensinado uma coisa: como sobreviver através do silêncio. Ela assentiu, não por crença, mas porque o silêncio sempre foi sua armadura. O casamento aconteceu em silêncio. Não houve flores, não houve música, não houve sorrisos de felicitações, apenas o som do sino da igreja como um aviso, e os olhares silenciosos daqueles que observavam, não como testemunhas, mas como juízes. Isabelle Merlo entrou na capela com um vestido emprestado, sem buquê, sem ninguém ao seu lado. Nathan Hale esperava no altar com um terno velho, alinhado, mas desbotado, seu olhar ardente como madeira queimando lentamente. Quando o padre perguntou, ele respondeu simplesmente, sim. E Isabelle, ela teve que reunir todo o ar de seus pulmões, apenas para sussurrar, sim. A cerimônia terminou como um funeral sem lágrimas. Ninguém ficou. Ninguém os acompanhou até a saída. Nathan não segurou sua mão. Ele apenas caminhou à frente, liderando o caminho de volta para a cabana, como se nem ele estivesse certo de que estava pronto para ser um marido. Nos dias seguintes, o tempo passou devagar. A cabana era pequena, mas a distância entre eles parecia imensa. Isabelle se levantava antes do amanhecer, varria os pisos, alimentava o fogo, lavava panos e preparava sopa com o que conseguisse encontrar. Nathan saía cedo todos os dias, cortando madeira, consertando o telhado, verificando as armadilhas. Eles não se tocavam, não discutiam, não cumprimentavam as manhãs. Às vezes ela se sentava perto da janela, os olhos desfocados. A cabana não tinha vestígios de uma mulher, nem flores secas, nem rendas, nem espelhos, apenas ferramentas de marcenaria, livros técnicos e blocos de madeira não moldados. À noite, eles compartilhavam a mesma mesa, mas não as mesmas palavras. Nathan colocou uma tigela de sopa à sua frente, nunca perguntando se estava boa. Ela respondeu com uma pequena inclinação de cabeça. Em uma tarde, Isabelle abriu sua mala e encontrou uma carta de Julian Davenport, o homem que um dia lhe prometera casamento e depois desaparecera. Suas palavras antes doces agora soavam como ironia. Ela não chorou alto, apenas se sentou, tremendo, segurando a carta contra o peito como uma relíquia da juventude tola. Nathan estava do lado de fora da sala. Ele a viu curvada sobre si mesma, mas não entrou. Naquela noite,
Sem uma palavra, ele deixou uma pequena caixa de madeira ao lado do banco de costura. Dentro, uma bobina de linha e um conjunto de agulhas, sem bilhete. Mas Isabelle entendeu. Era a maneira dele de dizer que ela não estava mais invisível ali. Naquela tarde, o céu se clareou estranhamente depois de dias de tristeza. Isabelle sentiu a necessidade de ar, então ela envolveu o cachecol, colocou as botas e pegou uma cesta de vime, planejando recolher galhos secos na floresta próxima. Você deveria esperar até eu voltar, Nathan dissera pela manhã. Mas não era uma ordem, apenas uma sugestão suave. Isabelle não queria ser um fardo. Ela precisava de espaço e clareza. A floresta estava silenciosa, a neve afundava profundamente. Ela caminhou com cuidado, recolhendo gravetos cobertos de geada. O ar carregava a doçura aguda do frio e da decadência. Quando se agachou para pegar outro graveto, ouviu um estalo nítido seguido por respiração pesada. 3 figuras cinzentas surgiram de trás das árvores. Lobos, silenciosos, sem rosnar, apenas se aproximando. Seus olhos brilhavam como brasas na floresta sombria. Sua cesta caiu. Isabelle deu um passo para trás, escorregou e caiu na neve gelada como aço. Seus olhos estavam arregalados, a garganta apertada. O medo roubou sua voz. Então um tiro ecoou pela floresta, estalando como um trovão. Os lobos se dispersaram. Outro tiro. Os rosnados se afastaram na distância. Isabelle tremia. Tudo estava embaçado. Nathan correu para dentro, envolvendo seu casaco sobre seus ombros. Você se machucou? Ele perguntou, os olhos ainda vasculhando a borda da floresta. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele não esperou. A levantou como fizera naquela primeira noite e a carregou silenciosamente de volta para a cabana. Naquela noite, o fogo queimava forte. Isabelle estava envolta em camadas de lã, ainda tremendo. Nathan não disse nada. Ele colocou um pequeno pacote envolto em linho na mesa. Ela o abriu. Uma figura de madeira esculpida à mão, rude e simples. 2 pessoas de pé, lado a lado, sem tocar as mãos, mas seus ombros quase se encontrando, sem bilhete, sem explicação. Mas Isabelle entendeu. Ele a tinha visto. E no silêncio dele, ele começara a esculpir algo sem nome. Uma noite depois de uma grande nevasca, o céu sobre Greystone se tornou claro como vidro. Nathan abriu a porta da cabana, ficou parado por um momento e depois entrou novamente dizendo calmamente: Você deveria sair. Quero te mostrar algo. Isabelle colocou outro casaco e o seguiu até a varanda. Eles cruzaram a clareira coberta de neve e pararam em uma pequena colina. Acima deles, a aurora boreal se espalhou pelo céu como seda viva, brilhando em tons de verde e violeta. O mundo parecia prender a respiração. Minha esposa um dia sonhou em ver as luzes do norte, disse Nathan, os olhos fixos no céu. Planejamos uma viagem para a Islândia, mas então o incêndio aconteceu. Eu não consegui salvá-la. Construí centenas de casas para os outros, mas falhei em proteger a minha. Sua voz não estava rachada, apenas baixa e honesta. Isabelle pressionou as mãos mais fundo no casaco e respondeu suavemente: O homem que prometeu me casar desapareceu quando os rumores começaram. Não o resinto mais. Só me arrependo de ter acreditado que meu valor dependia da escolha de outra pessoa. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, a aurora dançando na neve e nos olhos deles. Nathan se virou para ela. Nunca pedi a ninguém para ficar aqui. Isabelle sorriu suavemente. Ninguém nunca tentou me manter. Ele estendeu a mão, sem pressa. Ela colocou a sua na dele. Pela primeira vez, eles realmente se tocaram. Não por dever, não por pena, mas através de uma vulnerabilidade compartilhada e silenciosa. As luzes do norte continuaram seu giro silencioso acima, mas entre suas mãos entrelaçadas, outra luz começava a brilhar, mais silenciosa, mais profunda. A neve começava a derreter.
revelando faixas de terra marrom sob o branco. A água gotejava do telhado, como um sussurro hesitante das nascentes. Isabelle estava pendurando um grosso edredom sobre o corrimão, quando viu a figura familiar se aproximando pela trilha da floresta. Julian Davenport. Ele não mudara muito, ainda polido, ainda usando sapatos de couro que pareciam fora de lugar em um caminho lamacento. Isabelle, ele chamou como se nenhum ano tivesse passado. Preciso falar com você. Nathan não estava em casa. Isabelle o convidou a entrar, não por calor, mas por clareza. Eles se sentaram um de frente para o outro, o fogo crepitando suavemente na lareira. Julian tirou um envelope do casaco. Eu estava errado. Ir embora, ficar em silêncio. Mas agora posso corrigir isso. Ele colocou a carta sobre a mesa. Este não é o seu mundo, Isabelle. Você merece lençóis de seda, não casca de árvore e neve. Volte para onde você pertence. Isabelle não respondeu de imediato. Uma vez, aquelas palavras teriam sido tudo o que ela desejava, mas agora, naquela cabana de madeira perto de um fogo que Nathan acendera e uma cadeira esculpida pelas mãos dele, ela não sabia mais o que significava ser ela mesma. Você veio tarde demais, disse ela suavemente. Julian abaixou a cabeça, os punhos se apertando. Ainda é possível, se você quiser. Quando ele saiu, deixando a carta e um olhar esperançoso para trás, Isabelle ficou na porta por um longo tempo. Na mesa, a escultura de madeira de Nathan ainda estava lá, sem polir, silenciosa. Não prometia conforto, apenas presença, real e não falada. Isabelle pegou a carta, não a rasgou, não a abriu, colocou-a ao lado da escultura. Entre o passado polido e o presente cru, ela ainda não havia decidido, mas seu coração já começara a inclinar-se. Depois do encontro com Julian, Isabelle não disse mais nada, mas não partiu. Não por dever, mas porque algo dentro dela ainda persistia, como raízes quietas agarrando-se ao solo antes mesmo da flor. Na manhã seguinte, quando Nathan voltou do mercado da aldeia, ele viu Isabelle agachada atrás da cabana costurando sementes. A terra ainda estava fria, suas mãos tremiam, mas seus movimentos eram suaves e deliberados. Ele não precisou perguntar, ele sabia. Ela havia escolhido ficar. Nathan não disse nada. Simplesmente colocou a cesta no degrau e começou a construir uma estrutura de madeira ao lado da cabana. Ele planejava adicionar uma pequena extensão para deixar entrar mais luz, disse ele. A partir daquele dia, começaram a compartilhar o espaço de maneiras silenciosas. Isabelle arejava os cobertores. Nathan cortava a lenha. Isabelle fazia sopa. Nathan descascava os vegetais. Eles não se tocavam, não falavam muito, mas cada ato sussurrava suavemente: eu te vejo aqui. Uma tarde, enquanto Isabelle estava costurando perto da janela, Nathan se aproximou, colocando um pano gasto sobre a mesa, um casaco velho rasgado no ombro. Ela sorriu. Pela primeira vez, o sorriso perdurou. Tu conserta, não precisa ser perfeito, ele disse. Só forte. Isabelle olhou para cima. Nos olhos deles, o não dito começou a tomar forma. Ambos estavam feridos, ambos deixados para trás. Mas naquela cabana de madeira, estavam aprendendo a confiar novamente, pouco a pouco. Naquela noite, Nathan colocou uma nova escultura de madeira sobre a mesa. Ela olhou. Mostrava uma mulher plantando sementes ao lado de um homem, com os braços estendidos como um abrigo, sem nome, sem palavras. Mas desta vez, Isabelle passou a mão no ombro de Nathan, enquanto passava, e ele inclinou ligeiramente a cabeça em resposta silenciosa, ali, onde o vento ainda mordia e a neve ainda se agarrava ao telhado. A primavera começava nas menores coisas. A notícia da morte de seu pai chegou em uma manhã em que a neve havia derretido pela metade, o chão começando a respirar, e tímidos brotos verdes surgiam através da cerca atrás da cabana. O mensageiro não subiu a colina.
apenas deixou a carta na velha caixa de madeira pendurada na porta. Isabelle abriu o envelope, a mão tremendo ligeiramente ao reconhecer a caligrafia familiar. Uma carta de despedida de seu pai, breve, mas mais pesada do que qualquer coisa que ele já tenha dito. Viva como desejar, não como esperam. Ela leu novamente e novamente sob a luz pálida do sol, como se não fossem apenas as últimas palavras dele, mas a chave para uma porta que ela nunca ousou abrir. Quando Isabelle terminou de ler a carta de seu pai, ela a dobrou, a colocou no casaco e se virou para Nathan. Eu preciso ir agora. Na descida da montanha, a neve havia quase derretido, mas o chão estava escorregadio e o vento cortava afiado. Nathan caminhava do lado de fora, protegendo-a do vento, sua mão firme no cotovelo dela, sempre que o caminho descia. Você não precisa ser forte o tempo todo, ele disse. As primeiras palavras que ele falou durante a jornada. Se você estiver cansada hoje, apoie-se em mim. Isabelle virou-se, não querendo que ele visse as lágrimas já se formando em seus olhos. Quando chegaram à aldeia, todos os olhares se voltaram para eles. Sussurros começaram. Mas desta vez, Isabelle não abaixou a cabeça. Ela caminhou ao lado de Nathan, seu ombro quase tocando o dela, um escudo silencioso. Na velha casa onde seu pai agora descansava, Nathan não saiu do lado dela. Ele ajustou almofadas, fez chá para os parentes que visitavam, ajeitou a moldura torta na parede. Naquela noite, quando os convidados se foram, Isabelle sentou-se em silêncio diante do altar. Nathan colocou uma xícara de chá quente e murmurou. As pessoas ficam orgulhosas. Isabelle assentiu. Naquela casa antiga, pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Anos se passaram desde o dia em que Isabelle retornou à aldeia para enterrar seu pai. Aquele inverno marcou o fim de algo antigo, e silenciosamente começou uma primavera que nunca realmente se foi. Agora, a cabana de madeira ecoava com o riso de crianças. O jardim atrás florescia, verde e exuberante, e em toda a varanda estavam esculturas de madeira. O trabalho de Nathan, cada uma segurando uma memória, uma peça silenciosa da jornada deles. Isabelle já não era mais a garota sobre a qual se cochichava. Ela era a mulher a quem os outros se viravam em busca de sabedoria, aquela que as jovens mães visitavam em busca de conforto. E ao lado dela estava um homem que já não estava quebrado pela perda, mas respeitado pela firmeza de suas mãos e pelo calor que ele construiu em sua casa. Eles não falavam muito, não precisavam. Todo dia viviam como se tivessem escolhido um ao outro, não por obrigação, mas porque ali era onde podiam respirar, acreditar e descansar. Naquela noite, enquanto o pôr do sol derramava ouro atrás dos pinheiros, Isabelle descansou a cabeça no ombro de Nathan. Ela murmurou, com a voz tocada por um sorriso. Quem diria que a tempestade nos levaria até aqui? Nathan a puxou gentilmente para mais perto. Não o destino, você. E enquanto o vento soprava suavemente ao redor de sua casa na floresta, a verdade permanecia no silêncio. O amor não chegou como um trovão. Cresceu como uma semente sob a terra fria e silenciosa, invisível e quieta, até que um dia floresceu. Não era um amor que trovejava, nem uma tempestade que abalava. Era um amor que crescia em cada pequena ação, em cada momento compartilhado de silêncio, em cada toque suave que dizia mais do que palavras. Nathan e Isabelle aprenderam a estar juntos não de maneiras grandiosas e espetaculares, mas nos gestos mais simples e profundos. A cada dia, com cada passo dado juntos, suas vidas se transformaram em uma história de cura, de escolher viver e amar, mesmo diante da dor.